Antes de tudo, gostaria de parabenizar Sua Excelência Reverendíssima Dom Gil pela belíssima iniciativa da realização desse primeiro Congresso Internacional de Educação Católica, saudando todos os interventores que já falaram, de forma especial Sua Excelência Dom Zani e os demais que ainda falarão. Saúdo também todos os presentes. Sem dúvida alguma, um tema delicadíssimo este que Dom Gil pediu para eu abordar. Mas devo fazê-lo na fidelidade à história que, como toda a ciência, tem um método próprio. Gosto muito da definição de ciência dada por um filósofo, por um escritor italiano. A ciência é o estudo aprofundado de um objeto, de uma matéria, com um método próprio. O autor de O Nome da Rosa, Umberto Eco, esta é a sua definição de ciência. É o estudo aprofundado de um objeto, de uma realidade com um método próprio. E, nesse sentido, a teologia é verdadeiramente uma ciência. A história também o é. Revisão historiográfica sobre o ensino da Inquisição. À guisa de introdução, tenho a dizer o seguinte: muitíssimo se escreveu e ainda se escreve sobre a Inquisição. Entretanto, na farta literatura sobre o assunto, há de se separar o joio do trigo, ou seja, colocar de um lado as obras elaboradas com rigor científico, objetividade e imparcialidade, e em outro lugar, aquelas que contêm inverdades, por vezes grosseiras, ou eivadas de acesa animosidade contra a Igreja, com informações não comprovadas, argumentos gratuitos, ilações indevidas e distorções aberrantes. Muito oportuno e sábio, neste sentido, é o critério proposto pela Comissão Teológica Internacional no documento intitulado Memória e Reconciliação, a Igreja e as Culpas do Passado, de 7 de março de 2000. Aspas. A determinação das culpas do passado que devemos reconhecer implica, antes de mais, um correto juízo histórico que esteja também na base da avaliação teológica. Deve-se perguntar: o que aconteceu realmente? O que foi propriamente dito e feito? Só quando for dada a resposta adequada a estas questões, fruto de rigoroso juízo histórico, se poderá também perguntar se o que aconteceu, o que foi afirmado ou feito, pode ser interpretado como estando conforme ou não ao Evangelho, e caso não esteja, se os filhos da Igreja que agiram desse modo poderiam ter se dado conta disso a partir do contexto em que agiam. Apenas quando se chega à certeza moral de que quanto foi feito contra o Evangelho por alguns filhos da Igreja e em seu nome, poderia ter sido compreendido por eles como tal e evitado, pode ter significado para a Igreja de hoje reconhecer os erros do passado. A relação entre juízo histórico e juízo teológico é, portanto, tão complexa quanto necessária e determinante. Por isso, deve ser posta em prática sem erros de uma e outra parte. É necessário evitar, atentos, 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 quer uma apologética que queira tudo justificar, quer uma indevida culpabilização fundada na atribuição de responsabilidade historicamente insustentável. São João Paulo II, referindo-se à avaliação histórico-teológica da ação da Inquisição, afirmou, aspas, o magistério eclesial não pode certamente propor-se levar a cabo um ato de natureza ética
como é o pedido de perdão, sem primeiro estar rigorosamente informado acerca da situação daquele tempo. Mas também não pode apoiar-se nas imagens do passado veiculadas pela opinião pública, pois estão frequentemente sobrecarregadas de uma emotividade passional que impede a diagnose serena e objetiva. Por isso, o primeiro passo consiste em interrogar os historiadores, aos quais não é pedido um juízo de natureza ética que ultrapassaria o âmbito de suas competências, mas antes que ajudem a reconstrução o mais rigorosa possível dos acontecimentos, costumes e mentalidades de então, à luz do contexto histórico da época. Tercio milênio adveniente, número 4. Pois bem, para que a Igreja pudesse ficar rigorosamente informada acerca da situação do tempo da Inquisição, ou das Inquisições, o Papa São João Paulo II confiou ao Comitê do Grande Jubileu do ano 2000 a realização de um simpósio internacional a ser realizado na cidade do Vaticano sobre o tema da Inquisição, quando da abertura dos arquivos do Santo Ofício por vontade do mesmo Papa. Abrir os arquivos, investiguem tudo, sem nenhum receio, sem nenhum limite, disse o grande Papa. O simpósio aconteceu de 29 a 31 de outubro de 1998 e reuniu inúmeros historiadores do mundo inteiro, católicos e não católicos. Protestantes também participaram do encontro como conferencistas ou como especialistas, 30 estudiosos vindos da Itália, França, Espanha, Portugal, Malta, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Dinamarca, República Tcheca, Estados Unidos e Canadá. Os atos do simpósio foram publicados pela Santa Sé e estão aqui em minhas mãos. Todos os dados, todas as estatísticas, quantas bruxas queimadas, quantos protestantes executados, quantos hereges mortos. Tudo aqui publicado pela Igreja. Essa é a bibliografia básica que sugiro a todos os que quiserem se aprofundar no tema da Inquisição. Os apaixonados pela história da Igreja encontrarão ainda nos artigos de cada um dos conferencistas, no final do texto ou nas notas de rodapé, farta bibliografia em diversas línguas. Esse volume que aqui está é a documentação em que se baseia boa parte das considerações que agora passo a fazer. Primeiro, antecedentes. Na era apostólica, as doutrinas contrárias ao Evangelho e as tentativas de divisão do corpo místico de Cristo eram combatidas pela Igreja apenas com sanções de natureza espiritual. A mais grave das penas era o anátema, assimilado ao que hoje entendemos por excomunhão. O prólogo da carta de São Paulo aos Gálatas. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que seja um anjo, seja anátema, seja excomungado. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, fala de seja este homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo e para que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Era o que hoje nós entendemos por excomunhão. Os apóstolos não dispunham do poder coercitivo para reprimir as ameaças à unidade e à santidade do corpo eclesial. A lógica era simples. Reatos que ferem uma instituição cuja finalidade é essencialmente espiritual só poderiam ser punidos por essa instituição com sanções espirituais. Para a Igreja primitiva, o poder da força é competência exclusiva da autoridade civil. Na segunda década do século IV, depois de quase 3 séculos de perseguições e restrições impostas pelos judeus e principalmente pelo Império Romano à Igreja, ocorreu um fato de grande importância. O Edito de Milão, de março de 313,
assinado pelos imperadores Constantino e Licínio, que fez cessar a perseguição do império aos cristãos. Foi, todavia, somente com o imperador Teodósio, um pouco mais na frente, depois de Juliano Apóstata, com o chamado Edito de Tessalônica, Grécia, de 24 de novembro de 380, que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Atenção! Tendo o Império Romano passado a ser uma instituição cristã, as heresias passaram a ser uma ameaça não apenas para a Igreja, mas também para o próprio Império. Assim, de delitos que sempre foram para a Igreja, as heresias tornaram-se também crimes civis, porque ameaçavam a religião oficial do Império e, consequentemente, constituíam um grave risco para toda a sociedade. De fato, Teodósio e muitos que lhe sucederam no trono viram na unidade da fé cristã a garantia da coesão do império e publicaram leis contra os hereges. No ano 407, o imperador Arcádio fez da heresia um delito público, verdadeiro crimen lese majestatis, crime de lesa majestade. O imperador Justiniano, nas constituições 16 e 18, trata do dever de buscar os hereges. As penas contra os que não professavam a fé cristã variavam: confisco de bens, inabilitação para os cargos públicos, desterro e morte. A reação dos padres da Igreja, atenção, diante dessa última medida, a morte para os hereges, não foi uniforme. No Ocidente cristão, a pena capital foi aplicada pelo poder imperial a um herege pela primeira vez no ano 385. O imperador Máximo mandou executar Prisciliano, um herege. São Martinho de Tours e Santo Ambrósio protestaram veementemente contra a execução, que, todavia, foi apoiada por outros bispos católicos. A grande maioria dos padres da Igreja considerava um crime gravíssimo matar alguém por causa das suas convicções religiosas. Entretanto, Santo Optato de Mileve, século IV, ferrenho adversário dos donatistas, defendeu em parte a pena de morte. Agora entra a grande figura do Ocidente, o doutor da graça, bispo de Hipona. Santo Agostinho defendia que o Estado não tinha competência para tratar de assuntos referentes à fé. Quanto à Igreja, ele afirma o absoluto respeito das consciências no que toca o testemunho da fé. Entretanto, no período que vai de 400 a 405, o santo passa a defender a necessidade da intervenção do Estado para enfrentar a questão das heresias. Atentos, porque estamos aqui há pelo menos 800 anos antes do início das Inquisições. 800 anos. Sem amparar a pena capital para punir os hereges, Santo Agostinho julgava que eles poderiam ser açoitados e torturados pelo poder civil. Nas notas de rodapé eu coloquei a citação literal. Não convém ler o texto, mas vou disponibilizar para vocês em arquivo PDF. Muito interessantes as intervenções de Santo Agostinho e a mudança de posição dele. Por volta do ano 396, a posição do hiponense quanto aos métodos para converter alguém à fé católica era clara: ninguém pode ser forçado a tornar-se católico. Entretanto, 12 anos depois, na famosa Carta 93, escrita ao bispo donatista Vicente, Santo Agostinho admite que mudou de ideia e passa a aceitar a legitimidade da coerção do Estado para obrigar as pessoas a crer e a entrar na comunhão católica. Uma coisa curiosa,
O exemplo na própria cidade dele, Tagaste, onde ele nasceu. O que ele viu acontecer levou a mudar de ideia. E ele diz, antes eu defendia uma coisa, agora defendo outra. Mas no Oriente, o Boca de Ouro, São João Crisóstomo, se opõe decididamente ao emprego da violência da parte dos poderes públicos quando se trata de matéria religiosa. Belíssima frase dele. Não combato com os fatos, mas persigo com as palavras e a mansidão. Não combato o herético, mas a heresia. Não sou inimigo da pessoa, mas detesto o erro e me esforço para eliminá-lo. Não faço guerra às pessoas, mas desejo extirpar o erro e purificar da podridão. É meu costume sofrer perseguições e não perseguir os outros. Ser oprimido e não oprimir. E quem pensa do mesmo jeito dele, no Ocidente cristão, o grande Papa São Gregório Magno. Após a queda do Império Romano no Ocidente, ano 476, os reis dos povos cristianizados assumiram o mesmo papel dos imperadores romanos cristãos, isto é, de tutores da cristandade em sua religião. Poderíamos falar de muitos, mas cito apenas dois. Os visigodos ameaçavam com o desterro e o confisco dos bens quem recusasse o batismo, notadamente os judeus. Mas, sob a influência de Santo Isidoro de Sevilha, estamos na Península Ibérica, atual Espanha, que defendeu a conversão dos judeus pela persuasão, a violência não se estendeu na Península Ibérica aos cristãos. Foi provavelmente Santo Isidoro quem presidiu o quarto concílio de Toledo, realizado no ano 633, que determinou, aspas, sobre os judeus, o Santo Sínodo ordena, de agora em diante, a ninguém se aplique a força para chegar à fé. Pois não devem ser salvos contra a sua vontade, mas por própria decisão, para que a forma da justiça seja íntegra. Fecha aspas. Todavia, a lei civil prescrevia a pena de morte para quem apostatasse a fé cristã. Semelhantes medidas foram tomadas pelos reis cristãos merovingios e carolíngios. Ano 800, a coroação de Carlos Magno, o Sacro Romano Império, enfim, que castigavam crimes eclesiásticos com penas civis e também aplicavam penas eclesiásticas para quem cometesse crimes civis. A mesma disciplina vigorava no Oriente. E chegamos ao final do primeiro milênio. A Inquisição viria a ser instituída algum tempo depois. Agora, vamos propriamente à origem próxima da Inquisição. A Inquisição nasce num mundo em que não se admitia oposição alguma entre a Igreja e o poder civil. Essas duas realidades eram concebidas como uma única e indivisa unidade, apesar de cada uma delas possuir características peculiares. O ambiente é uma Europa central e ocidental, onde a fé cristã, malgrado o grande cisma do Oriente, ano 1054, não havia experimentado ainda qualquer cisão como religião, por assim dizer, oficial. Portanto, um mundo estruturado em dois pilares indissociáveis, protegido e amparado por dois poderes. De um lado, a Igreja, considerada como sociedade perfeita, detentora de elementos espirituais. Do outro lado, o poder civil, fiador, protetor e executor para a sociedade dos valores morais da cristandade. A origem da Inquisição está no desejo de proteger a ordem pública contra as seitas que pareciam perigosas. Tais movimentos religiosos difundiam heresias que eram consideradas, tanto pela Igreja quanto pelo poder civil, uma sementeira de revolucionários e traidores em potencial, não porque eles eram anarquistas ou baderneiros no sentido dos dias atuais, mas porque ameaçavam a fé da cristandade, na qual toda a ordem social da Europa estava alicerçada. O fenômeno da ação sistemática promovida por um aparato institucional para aplicar medidas preventivas e repressoras contra as pessoas, por razões de crença religiosa,
Não era novo na história até então. Lembremos-nos de que, até Constantino, a própria igreja foi vítima de tal aparato. O século XI é perpassado pela mesma mentalidade dos séculos anteriores no que tange os hereges e as heresias. À igreja cabia aplicar as sanções canônicas de natureza espiritual. Não lhe competia a aplicação de tortura ou pena de morte, embora ela concordasse que tal sanção podia ser aplicada pelo poder civil, que, por sua vez, tinha consciência de que esse era o seu papel, zelar pelo bem comum e pela ordem de Deus. É nesse século conturbado que surge a heresia cátara. Os cátaros, do grego kataros, que significa puro, também chamados de albigenses, porque tiveram origem na cidade de Albi, sul da França, eram dualistas. Acreditavam na existência de dois princípios: o mal, que criou a matéria, manifestado no Antigo Testamento, e o bom, que criou os espíritos e se revelou no Novo Testamento. Dado que a matéria é má, rejeitavam tudo o que é material: sacramentos, imagens, templos, relíquias, o sacerdócio, a hierarquia e tudo o que comportasse a visibilidade da igreja. Rejeitavam também autoridades, instituições como o matrimônio e o serviço militar. Percebam o risco dessa heresia sendo difundida numa sociedade onde tudo isso era considerado, eram coisas inalienáveis e fundamentais. Não raro, os cátaros atacavam igrejas, provocavam tumultos, desafiavam abertamente os sacerdotes e as autoridades civis. E porque julgavam que era correto deixar-se morrer de fome ou fazer-se matar pelos seus parentes, exaltavam o suicídio e o aborto. Com o passar do tempo, os cátaros se revelaram uma seita fanática, causadora de muitas desordens e não poucos conflitos violentos com a sociedade. Até o final do século XII, o catarismo espalhou-se em boa parte da Europa ocidental cristã, teve grande popularidade no sul da França e também no norte da Itália. Cabia às autoridades civis a intervenção com a força para a manutenção da ordem ameaçada pelo fanatismo dos diversos movimentos heréticos. Da parte da Igreja, aplicava-se ainda o procedimento previsto pela legislação canônica elaborada no século IX, no enfrentamento das heresias. A visita regular nas dioceses ocorria, fosse o caso, com a nomeação de testemunhas sinodais que eram obrigadas a denunciar todo delito. Em muitos casos, os condenados eram entregues ao braço secular para que fossem aplicadas as sanções civis, depois dessa investigação desses investigadores sinodais. Quando, todavia, as autoridades demoravam a agir ou quando faziam valer sua autoridade, o povo, enfurecido, executava os hereges. Era um verdadeiro linchamento seguido de morte. A mentalidade da Europa cristã no século XII, quanto aos movimentos heréticos, continuava a mesma do século anterior. Henrique II foi um dos maiores repressores da heresia na Inglaterra. Raimundo V, conde de Toulouse, na França, promulgou leis que puniam com a pena capital quem aderisse à heresia cátara. E no cumprimento dessas leis, muitos hereges foram queimados na fogueira. O segundo concílio de Latrão, ecumênico, tratou da questão dos movimentos heréticos, determinando que, depois de exame, a Igreja apresentaria às autoridades civis os perturbadores da ordem para serem penalizados. Malgrado as muitas medidas repressivas da parte do Estado e a forte oposição da Igreja, o catarismo estava longe de desaparecer da Europa. Em 1163, o Concílio Regional de Tours, França, presidido pelo Papa Alexandre III, tomou medidas repressivas contra a heresia, determinando a inquirição dos seus agrupamentos secretos. Tais medidas, entretanto, não produziram efeitos práticos.
Em 1167, aqui está um problema, os cátaros realizaram um concílio no sul da França e criaram uma igreja paralela. Isso provocou uma grande convulsão no seio do povo, das autoridades civis e eclesiásticas. A igreja foi pressionada a agir mais fortemente na sua repressão aos hereges. Resistia, porém, até então, à ideia de lançar mão do uso da força contra os sectários. No ano 1174, surge uma nova heresia no norte da França, os valdenses. Seu fundador chamava-se Pedro Valdes, originário da cidade de Lyon. Influenciados pelos cátaros da Itália, os valdenses negavam o poder de jurisdição do Papa, rejeitavam o culto dos santos, a veneração das imagens, não aceitavam o sufrágio pelos mortos, o juramento e o serviço militar. Aqui temos um agravante. O juramento, uma sociedade que vivia impregnada da cristandade, recusar o julgamento é simplesmente implodir toda a sociedade, além dos outros valores já contestados pelos cátaros. Em pouco tempo, expandiram-se pela Alemanha, Boêmia, Polônia e Hungria. E nesse mesmo século surgiram outros movimentos heréticos. Atenção, comecem a contar com os dedos. Joaquinismo, Ordem dos Apóstolos, Passaginos, Arnaldistas, Esperonistas, Josefinos, Pobres de Leão, Guilhermistas, Luciferinos, Paulicianos, Bogomilos, Dulcinianos, Paterinos, Lombardos, Cornificianos, Euricianos, entre outros. Deu quanto? um bocadinho, como dizem os portugueses. Em 1179, o terceiro concílio de Latrão estabeleceu normas a serem seguidas pelos inquisidores nas dioceses no combate às heresias e afirmou que o poder civil tinha o direito de impor servidão aos hereges. 5 anos depois, o Papa Lúcio III, o imperador Frederico Barbarroxa, bispos, prelados e príncipes reunidos em Verona, entraram em acordo no sentido de que, para a obtenção de resultados eficazes quanto aos hereges, era necessário unir os esforços. Por ocasião do Sínodo de Verona, o Papa publica a bula Ad Abolendam, de 4 de novembro de 1184, que institui a chamada Inquisição Episcopal. Doravante, entre o poder eclesiástico, que agia independentemente do poder civil, impondo penas espirituais aos hereges, e o poder civil, que agia independentemente do poder eclesiástico, aplicando penas temporais aos sectários, haveria mais interação e divisão de competências. Decidiu-se que os hereges deveriam ser não somente punidos, mas inquiridos. Inquisição é investigação, é procura, é busca. Em sua diocese, o bispo, por si ou por outros, deveria inspecionar as paróquias suspeitas de abrigar hereges. A Inquisição deveria contar com a ajuda de barões e das demais autoridades civis. Aos hereges, uma vez identificados, só restariam 2 alternativas: abjurar seu erro ou ser entregue ao braço secular para sofrer a pena cabível, que poderia ser o desterro, a expropriação, a destruição da casa e a exclusão dos cargos públicos, entre outras. Nascia, assim, a Inquisição Episcopal, que, com o passar do tempo, revelou-se ineficaz, incapaz de solucionar o problema dos sectários, não somente por causa da tolerância dos bispos, mas também porque sua jurisdição era limitada às respectivas dioceses, o que favorecia os hereges constantemente em deslocamento, impedindo, assim, uma inquirição episcopal eficiente. Diante da dificuldade, os papas começaram a nomear legados com amplos poderes para agir contra a heresia, onde quer que fosse. Surgia a Inquisição Pontifícia, que deveria agir paralelamente à Inquisição Episcopal. Mas os albigenses não aceitavam dialogar com os legados papais, o que tornava infrutuosa a nova modalidade de Inquisição. Pelo contrário, provocavam arruaças, saques, incêndio, roubos, homicídios e insultos às coisas sagradas.
No dia 25 de março de 1199, Papa Inocêncio III publicou a bula Vergentis Insenium, com a qual proibia com todo rigor acolher, defender, favorecer ou apoiar os hereges. E aí surge um fato gravíssimo. Em 1208, o legado pontifício Pedro de Castelnau foi assassinado pelos hereges, o que desencadeou a guerra contra os albigenses. Papa Inocêncio III convoca uma cruzada contra eles. O povo aderiu em massa. Na cidade de Béziers ocorreu uma das mais sangrentas guerras de religião da história. Um verdadeiro massacre, entre cujas vítimas estavam muitos inocentes. O primeiro tribunal da Inquisição foi instituído no ano 1216 na cidade de Toulouse, na França. Para a função de primeiro inquisidor, o Papa Inocêncio III designou São Domingos de Guzmão, fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecidos como dominicanos. O caráter definitivo e a organização básica da Inquisição Papal foram dados pelo Papa Gregório IX em fevereiro de 1231, com a Constituição Ex Communicamus. Aos dominicanos foi confiada a missão de inquisidores. Doravante, cada nação da cristandade ou cada distrito inquisitorial poderia ter o seu inquisidor-mor, que contaria com a ajuda de assistentes. Atenção agora à autorização explícita para a prática da tortura nos processos de inquisição foi dada pelo Papa Inocêncio IV, com a bula Ad Extirpanda, de 15 de maio de 1252. Eu tenho o texto bilíngue em português e latim da bula, posso deixar com vocês, eu passo para Dom Gil e depois ele espalha para vocês. Precisamente nesse século XIII, uma autoridade de grande peso na Igreja Católica defendeu que os príncipes seculares condenassem à morte os hereges não convencidos de heresia. Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Eu cito literalmente a Suma Teológica, onde ele justifica esse procedimento. Em geral, a Inquisição medieval, entenda-se aquela que foi instituída e atuou durante a Idade Média, e sabemos mais ou menos até onde vai a Idade Média, a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla sucumbe diante dos muçulmanos, manteve-se apenas na Europa, funcionando regularmente apenas na França, Itália e Espanha. Na Inglaterra e na Escandinávia só foi aplicada esporadicamente. Na Alemanha, experimentou larga interrupção desde o assassinato do fanático Conrado de Marburgo até a introdução dos processos contra as bruxas no século XV. Na França, a Inquisição acabou tornando-se um instrumento político nas mãos dos reis. O mesmo se diga nos Países Baixos, onde os inquisidores pontifícios eram propostos pelo Estado e seus dependentes. Na Idade Moderna, 1453, a Revolução Francesa, 1789, a Inquisição atuou nos seguintes países europeus: Irlanda, Itália, Espanha, Portugal, Países Baixos, Inglaterra, França, Escócia, Hungria, Finlândia, Bélgica, Luxemburgo, Islândia, Suécia, República Tcheca, Eslováquia, Áustria, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Polônia, Lituânia, Suíça, Liechtenstein, Estônia, Rússia, Eslovênia. Como o tempo não me permite tratar da atuação da Inquisição em cada um desses países, falarei muito brevemente de 3 inquisições: a da Itália, a da Espanha e a de Portugal. A Inquisição na Península Itálica surge primeiramente em âmbito das dioceses. No norte, diante dos problemas causados pelos cátaros, os bispos do norte da Itália foram autorizados pelo Papa Honório III a inquirir os hereges. Estamos nas 2 primeiras décadas do século XIII. Mas, como tribunal, a Inquisição passou a funcionar apenas no pontificado do Papa Gregório IX, 1227 a 1241. A segunda fase da Inquisição na Itália foi no século XVI. O Papa Paulo III
com a bula Licet ab Initio, de 21 de julho de 1542, instituiu a Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis, a Santa Romana e Universal Inquisição, que veio à existência principalmente pelo surgimento do protestantismo. Sua finalidade precípua era zelar pela pureza da fé em toda a Igreja e inquirir apóstatas e hereges. Além desses assuntos, a congregação da Inquisição se ocupava de casos de magia, sortilégios, solicitação, poligamia, bem como dos judaizantes. E mais na frente, outros casos. O tribunal teve inquisidores íntegros e justos. Outros, porém, cometeram excessos e arbitrariedades. Dentre os casos mais famosos tratados pela Inquisição na Itália, recorde-se o do físico italiano Galileo Galilei, com todas as suas peculiaridades, e dos frades dominicanos Giordano Bruno e Girolamo Savonarola. A Inquisição espanhola foi criada pelo Papa Sisto IV pela bula Exigiti Sincere Devotionis Affectus, de 1º de novembro de 1478, a pedido do rei Fernando II de Aragão e da rainha Isabel I. Assumiu o nome de Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Sua finalidade era principalmente desmascarar os cristãos batizados oriundos do judaísmo, os chamados marranos, ou cristãos novos, e do islamismo, os ditos mouriscos, que fingiam ser católicos praticantes. Criada, atenção, para inquirir somente cristãos batizados, a instituição teve justos e imparciais inquisidores, que agiam no respeito às normas legais. Teve, outros sim, inquisidores que cometeram excessos, impondo prisões, confiscos e tortura de maneira arbitrária. Após a morte do conhecido inquisidor Tomás de Torquemada, no dia 16 de setembro de 1498, os inquisidores passaram a ser nomeados pelo rei com critérios bem discutíveis. O resultado não poderia ser outro. Nas mãos dos reis de Espanha, a Inquisição tornou-se um instrumento político da coroa. Dispondo por completo da instituição, os reis se apossaram do seu patrimônio. Impostos, multas, bens confiscados dos condenados e rendas materiais. Os protestos do Papa contra essas condutas não surtiram efeito prático. A Igreja acabou perdendo por completo o controle da Inquisição Régia, apesar de ser formalmente uma instituição eclesiástica. A Inquisição em Portugal foi instituída mais de 50 anos depois da instalação do Santo Ofício na Espanha. O Papa Paulo III, com as bulas Cum Adnihil Magis, de 23 de maio de 1536, e Meditatio Cordis, de 18 de julho de 1547, atendeu ao pedido da corte portuguesa, que enfrentava os mesmos problemas na Espanha. No Brasil, para onde migraram muitos cristãos novos que residiam em Portugal, jamais funcionou um tribunal da Inquisição. O Brasil dependia do Tribunal de Lisboa. O número de processos instaurados por um tribunal em desfavor de residentes no Brasil até o ano de 1821, data da extinção da Inquisição no Brasil, no país, Portugal, foi pouco mais de 1000. O tribunal atuou no Brasil por meio de visitadores, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Pará e Maranhão. Depois, mediante comissários e familiares escolhidos do clero local, sobretudo dominicanos e franciscanos. Cabia a esses acolher as denúncias de crimes perseguidos pelo tribunal, remeter a documentação a Portugal, os inquisidores analisavam os autos e, se fosse o caso, expediam os mandatos de prisão. Os mandatos de prisão vinham para o Brasil, os comissários e familiares, de posse do mandato, efetuavam a prisão e enviavam os presos para Portugal. Em nota de rodapé, eu tenho os 3 casos mais famosos de cidadãos portugueses que aqui no Brasil foram presos e remetidos, levados presos para Portugal.
Talvez o caso mais famoso de condenação pelo Tribunal da Inquisição de Portugal foi o nosso querido Padre Antônio Vieira, denunciado por ter abraçado uma heresia da época, na verdade não era heresia, o sebastianismo. Um rei de Portugal, Sebastião, que desapareceu, nunca foi encontrado, e criou-se uma lenda em cima dele, e os adversários do grande Padre Antônio Vieira se aproveitaram disso e de algumas declarações dele nos seus sermões tiradas do contexto, texto sem contexto é pretexto, e foi aberto um processo, foi condenado, passou um certo tempo recluso na casa dos jesuítas e depois foi dado o perdão a ele. Assim como ocorreu na Espanha, a Inquisição em Portugal acabou se tornando um braço da coroa para a esta servir sem interferência do Papa. Todos nós sabemos quem foi Sebastião José de Carvalho e Melo, o grande adversário, declarado adversário da Igreja Católica em terras lusitanas, o Marquês de Pombal. Pois bem, ele colocou ninguém mais, ninguém menos do que seu irmão, Paulo Antônio de Carvalho e Mendonça, como inquisidor-geral, e por alvará de 30 de maio de 1769, declarou a Inquisição um tribunal régio. Doravante, o Santo Ofício lusitano, convertido em dependência do Estado secular, continuará a reprimir crimes religiosos, mas tão somente quando isso convier à coroa. Agora, algumas palavras sobre o procedimento judicial da Inquisição. Atenção, a história do direito no Ocidente é grata a esse período, porque é durante a Inquisição que nós temos um processo penal articulado, onde se dá o direito de defesa, o amplo direito de defesa. Essa é uma instituição da Idade Média, esse é um legado da Igreja Católica Apostólica Romana no tempo da Inquisição. O tribunal caracterizava-se por extrema sobriedade, não ostentando nenhuma pompa. Compunha-se do inquisidor, seus assistentes, um conselheiro espiritual, guardas e um escrivão. Uma vez instalado o tribunal numa determinada localidade, pronunciava-se um sermão solene. Depois, era anunciado um tempo de graça, ou seja, um edito de graça de 30 ou 40 dias, durante o qual quem se considerasse culpado de algum delito podia confessar os seus erros e reconciliar-se com a Igreja. Se isto fizesse, tudo resolvido. Não se abria nenhuma investigação. Nenhum processo era instituído. Com esse procedimento, os fiéis se livravam de penas graves, ficando apenas obrigados a cumprir uma penitência razoável e praticar algum ato de caridade. No começo do século XVI, o edito de graça foi substituído pelo edito de fé, que expunha solenemente as condutas heréticas e exigia dos suspeitos a confissão da própria conduta ou a acusação contra outros, vivos, mortos, estranhos, amigos ou parentes, sob pena de excomunhão. Terminado esse período, sem o comparecimento espontâneo do suspeito, este era citado para se apresentar pessoalmente no tribunal. Era-lhe exigido o juramento de dizer a verdade e de obedecer à Igreja, de realizar as penitências impostas pela Igreja e de indicar os hereges que fossem do seu conhecimento. Seguia-se o interrogatório, que era tomado por escrito pelo escrivão. Ao ato deviam estar presentes 2 pessoas imparciais e de confiança, escolhidas pelo inquisidor, que a tudo assistiam sob promessa de manter segredo. Se o interrogando protestava a inocência, mas havia fortes provas em contrário, podia ser utilizada a tortura e submetiam-no à prisão processual enquanto se faziam mais investigações. Nesse ínterim, o réu era visitado na cela pelo inquisidor, por seus assistentes ou por católicos de prestígio da região, que tentavam persuadi-lo a se arrepender e confessar o crime. Depois da apresentação da denúncia, o caso era apresentado aos chamados qualificadores, a não ser que fosse óbvia a ortodoxia ou heterodoxia do acusado.
Em seguida, os inquisidores votavam a abertura do processo sumário, o fiscal pronunciava a ordem de prisão e os agentes do tribunal detinham o acusado. Se a acusação era grave, os seus bens eram sequestrados e confiados à administração dos notários de sequestro, que mais tarde, em caso de condenação, podiam ser confiscados. O réu passava imediatamente ao cárcere privado, distinto do presídio onde ficavam os demais condenados, onde permanecia completamente isolado. Durante um prazo determinado, os inquisidores reuniam provas da acusação através de testemunhas e declarações do próprio acusado. Concluída a peça acusatória, começava a fase propriamente judicial. Entrava em jogo, então, o advogado de defesa, em princípio escolhido pelo réu, porém mais tarde designado pelo próprio tribunal, dentre os advogados especializados em procedimento inquisitorial. A defesa consistia geralmente no informe de testemunhas favoráveis ao réu, na alegação de transtornos mais ou menos transitórios e na tentativa de desacreditar as testemunhas de acusação. Somente quando existiam dúvidas sobre a culpabilidade, habitualmente em delitos graves, era possível aos inquisidores votar a questão da tortura com o juiz canônico ordinário ou o seu delegado, o que se formalizava em uma sentença interlocutória. A tortura, atenção, era um instrumento processual não exclusivo do processo inquisitorial, mas comum a todos os processos penais daquela época. Praticou-se a tortura somente em 1 ou 2% dos processos habituais. Eram requeridas condições e garantias para a prática da tortura, entre outras, a existência de laudos médicos, a proibição de mutilar membros e de derramar sangue e fraturar ossos. Como as confissões e declarações obtidas sob tortura eram consideradas provas frágeis, o acusado devia ratificar sua declaração entre 24 e 72 horas seguintes à sua aplicação. As condenações da Inquisição, para cuja imposição os inquisidores tinham amplo poder discricional, podiam ser qualificadas de 4 formas: leve, veemente ou grave, relapso ou reincidente, ou impenitente, ou seja, obstinado e não confesso. Em todo caso, erros leves ou graves dos quais o condenado devia abjurar. Se abjurasse, eximia-se da pena capital. As penas podiam ser principais e acessórias. As primeiras podiam ser açoites, desterro, cárcere por um período de tempo ou cárcere perpétuo, muitas vezes em regime aberto. Galeras, incluídas as galeras perpétuas, e entrega ao braço secular. A pena capital era executada pela autoridade local. Era aplicada normalmente na fogueira, depois de um auto da fé, e podia realizar-se em pessoa, em estátua ou imagem, boneco, se o condenado tivesse fugido, ou a queima dos ossos, se o sentenciado já havia falecido. Então, tinha que tirar os ossos do cemitério para queimá-lo em praça pública. Quanto às penas acessórias, costumavam ser a multa, o confisco dos bens, a obrigação de usar o hábito penitencial, que era uma túnica infamatória. Na Espanha, de acordo com os estatutos de limpeza de sangue, os condenados ficavam infamados, com grandes limitações para o exercício de diversas profissões e empregos na coroa, na igreja, na justiça, nos conselhos ou para ingressar nas universidades. Tal disposição podia se estender aos seus descendentes. Agora, uma palavra sobre a extinção das Inquisições. O tempo da abolição das Inquisições situa-se entre a segunda metade do século XVIII e o começo do século XIX. Vários fatores contribuíram para o seu fim. Dentre eles, cito a nova configuração política da Europa, fragmentada não apenas pelas ideias do iluminismo e do liberalismo,
carregados de indiferentismo religioso e anticlericalismo, cuja ressonância maior foi a Revolução Francesa. Outro motivo que acelerou o fim da Inquisição foi o esfacelamento da cristandade. O movimento iniciado por Martinho Lutero colocou alicerces para a divisão da Europa, do ponto de vista religioso, em dois grandes blocos. De um lado, as nações católicas, do outro, os estados protestantes. A origem da Igreja Anglicana é um caso à parte. A crise financeira e os problemas sociais que atingiram diversos estados que se mantiveram católicos foram outros fatores que levaram a Inquisição a fenecer, por falta de recursos para suprir as enormes despesas do seu aparato. A Inquisição foi se tornando, pouco a pouco, um ente fantasmagórico, dotado de vida quase somente vegetativa. Assim, as Inquisições foram se extinguindo pouco a pouco. Na Sardenha, 1718, Nápoles, 1743, Parma, 1768, Milão, Brasil e Goa, nas Índias, 1774, Sicília e Florença, 1782, Módena, 1785, Portugal, 1821, Espanha, 1834, e assim em toda a Europa. O único tribunal que nunca foi extinto e que ainda existe hoje, atenção, desafiando as mudanças de todos os tempos, foi a Sagrada Congregação da Universal Inquisição. E, novamente, teve seu nome mudado pelo Papa São Pio X para Sagrada Congregação do Santo Ofício, e, novamente, teve sua nomenclatura modificada por São Paulo VI para Congregação para a Doutrina da Fé, nome que perdura até hoje. E agora, a conclusão. Eu pediria atentamente que esses 12 tópicos que eu vou ler, seja sempre lido à luz do outro, para não tirarmos os textos do contexto. Já se dizia um ditado, texto sem contexto é pretexto. Sobretudo, considerando que eu estou sendo filmado e que esta palestra vai ficar disponibilizada. É muito importante o insieme, como dizem os italianos, o conjunto, e peço encarecidamente não tirar do contexto as 12 pontuações que eu irei fazer. Primeira, é um erro crasso, talvez até má fé, à luz das circunstâncias atuais, um episódio histórico ser julgado, episódio que viveu sob o domínio de outras circunstâncias, subjetivas e objetivas, totalmente diferentes das do nosso tempo. É preciso julgar fatos passados com os critérios do tempo passado. Estou talvez aqui olhando para muitas senhoras que não tiveram o privilégio de escolher o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo, porque isso era a tarefa dos seus pais. Mas não se pode julgar com os critérios de hoje essa mentalidade. Texto no contexto. Mentalidade e a época em que se vigorava um pensamento. Julgar com critérios de hoje fatos passados é, no mínimo, uma incoerência. Segundo, num contexto histórico, social e cultural bem diferente do nosso, onde o tecido social e político da Europa era completamente impregnado do cristianismo, onde era impensável a separação entre Estado e Igreja, e onde, em consequência, os valores morais cristãos e o credo católico eram pontos pacíficos e incontestáveis nos reinos que integravam a cristandade, a difusão de heresias que contestavam dogmas e valores morais que afrontavam a harmonia social e o bem comum não podia senão aparecer como um grave risco, um grave perigo que tinha de ser combatido com todo rigor. Terceira pontuação. As leis que regulavam os diversos tribunais primavam pelo senso de justiça e pela moderação. Diversos inquisidores, todavia, foram fracos. Alguns se deixaram influenciar por governadores, por governantes inescrupulosos. Prevaleceram, não poucas vezes, escusos interesses políticos ou econômicos.
Outros inquisidores, confundindo o ódio à heresia com o ódio ao herege, foram desumanos e desfiguraram o sentido original do Tribunal da Inquisição. A precariedade dos meios de comunicação dificultava muito a fiscalização dos papas sobre o que se passava nas inúmeras cortes inquisitoriais. Ademais, as advertências dos pontífices diante dos excessos eram não raramente ignoradas. Quarta pontuação. Dentre os inquisidores cruéis e impiedosos, exemplifico 3. Primeiro, Roberto Le Bougre, que no ano 1233 inaugurou uma verdadeira repressão, queimando inúmeros hereges na França. Suspenso pelo Papa Gregório IX por seus excessos, foi readmitido posteriormente ao ofício. Todavia, no ano 1239, executou mais de 100 hereges e, em maio do mesmo ano, mandou outros tantos para a fogueira. Apurados os fatos, o Papa destituiu o inquisidor e o condenou à prisão perpétua. Outro caso de arbitrariedade é o injusto processo inquisitorial que levou à fogueira os membros da Ordem dos Cavaleiros Templários, tendo como mentor Filipe o Belo da França. O terceiro clamoroso, escandaloso, horripilante caso é o do bispo de Beauvais, Pierre Cauchon, aliado dos ingleses, que presidiu o processo de condenação da garota Santa Joana d'Arc, acusada de bruxaria, heresia e apostasia, queimada na fogueira no dia 30 de maio de 1431. Alguns anos depois, a Igreja declarou nulo o processo de condenação. A vítima foi declarada beata, depois santa da Igreja, hoje uma das padroeiras da França. Quinta pontuação. É igualmente certo ter... Atenção, parágrafo anterior, pontuação anterior com a próxima. É igualmente certo ter havido juízes e servidores inquisitoriais que se comportaram com o maior escrúpulo. Dentre os inquisidores prudentes, justos, imparciais e diligentes no zelo da verdade, pela salvação das almas e pela extirpação das heresias, cito São Domingos de Gusmão, São Pedro de Verona, São Raimundo de Peñafort, São João de Capistrano, São Pedro de Arboés, este assassinado pelos hereges, Adriano Florens, futuro Papa Adriano VI, Antônio Ghisleri, futuro Papa São Pio V, e São Turíbio de Montgroverro. Agindo pela defesa da verdade, detestavam a heresia e só se pronunciavam sentença de condenação quando não havia qualquer dúvida sobre a culpabilidade do acusado. Sexta pontuação. A bula ad extirpanda, que vocês vão receber, de 15 de maio de 1252, do Papa Inocêncio IV, que aprovou o uso da tortura pela Inquisição, e outros documentos pontifícios, bem como decisões de concílios ecumênicos e regionais sobre os procedimentos inquisitoriais, são registros dolorosos da história da Igreja. Trata-se, porém, de documentos de natureza puramente disciplinar. Portanto, não fazem parte do magistério autêntico da Igreja. Magistério autêntico da Igreja é ensino sobre doutrina que não erra. Disciplina é outra coisa. Sétima pontuação. Para pontuar com exatidão as estatísticas de investigações, processos e sentenças aplicadas pelos tribunais da Inquisição, importa fazer algumas distinções. Primeiro, de que Inquisição estamos tratando? A civil, quando instituída pelo poder secular ou assumida por ele, ou a eclesiástica, instituída pela Igreja e conduzida pelas suas autoridades. Isso, o simpósio ajudou muito a todos a fazer esse discernimento. De que Inquisição estamos tratando? E de que época e conduzida por que autoridades? Segundo,
No caso da Inquisição eclesiástica, de que procedimento estamos tratando? Se investigação, se processo ou aplicação da pena. Em direito civil se poderia dizer inquérito policial na delegacia, processo penal pelo magistrado e sentença-se de absolvição ou de condenação e de qual pena estamos tratando. É preciso fazer toda essa pontuação por questão de honestidade histórica. Terceiro, muitas investigações realizadas pelo tribunal sobre um suposto delito redundavam no arquivamento dos autos por falta de provas. Quarto, nem todo o processo redundava em condenação. Não poucos acusados, aos quais eram garantidos o direito de defesa, a assistência de um advogado e o direito de apelar contra a sentença até ao Papa, conseguiram provar a sua inocência. Quinto, nem toda condenação era de pena capital. Sexto, durante todo o processo, se o réu confessasse a culpa e se arrependesse, não se podia aplicar a pena de morte. Oitavo, não existe uma estatística exata quanto ao número de investigações, julgamentos e sentenças dos tribunais da Inquisição nos diversos países europeus e nas suas colônias. Há, porém, dados significativos na abundante documentação contida nesta prestigiada obra. E cito 4 deles. Aqui vocês vão encontrar os números dos protestantes executados por heresia na Itália, Espanha, Países Baixos, França e Inglaterra, página 544. Vão encontrar também os casos de bruxaria, judaizantes, heresias, superstição, proposições, blasfêmias, bigamias e delitos do clero em Cartagena das Índias, página 287. As sentenças capitais da Inquisição de Veneza, página 379. As bruxas executadas na Idade Moderna, na Europa Moderna, página 585. Todavia, o número de execuções é muito menor do que o que se propaga na máquina de propaganda da lenda negra da Inquisição, isto é, a considerável quantidade de obras que apresenta números fictícios e bem exagerados de torturados e mortos na fogueira pela Inquisição. Atenção, os números verdadeiros a Igreja os tem, não os esconde, obteve-os de historiadores muito sérios, alguns até nem católicos, e tais números podem ser vistos e analisados por todos, nesse grosso volume que tenho em minhas mãos. 9ª pontuação, são 12. Convém reafirmar as palavras do Concílio Vaticano II no primeiro parágrafo da Declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa. Aspas. Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos povos sociais ou qualquer autoridade humana, de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado ou em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Fecha aspas. 10ª pontuação. Na história da Igreja, jamais se deve buscar justificativa para tudo o que foi feito em nome de Deus. Neste sentido, reproduzo literalmente um pronunciamento de grande lucidez de São João Paulo II, na Tertio Milênio Adveniente, parágrafo 35. Certo é que um correto juízo histórico não pode prescindir da atenta consideração dos condicionalismos culturais da época, pelos quais muita gente podia ter considerado, em boa fé, que um autêntico testemunho da verdade comportasse o sufocamento da opinião de outrem, ou pelo menos a sua marginalização. Múltiplos motivos convergiam frequentemente para criar premissas de intolerância, alimentando uma atmosfera passional, da qual apenas grandes espíritos verdadeiramente livres e cheios de Deus conseguiam de algum modo subtrair-se. Mas
atenção aqui, però, mas, contudo, todavia, porém, a consideração das circunstâncias atenuantes não exonera a Igreja do dever de lastimar profundamente as fraquezas de tantos filhos seus, que lhe deturparam o rosto, impedindo-a de refletir plenamente a imagem do seu Senhor crucificado, testemunha insuperável do amor paciente e de humilde mansidão. Desses momentos dolorosos do passado, deriva uma lição para o futuro, que deve induzir todo cristão a manter-se bem firme sobre aquela regra áurea ditada pelo concílio. A verdade não se impõe de outro modo, senão pela sua própria força, que penetra nos espíritos de modo, ao mesmo tempo, suave e forte. Dignitatis Humanae, parágrafo 1º. Penúltima pontuação. Na homilia da missa do dia 12 de março do ano jubilar de 2000, disse o mesmo Papa, em nome de toda a Igreja. Aspas. Pedimos perdão pelas divisões entre os cristãos, pelo uso da violência por alguns cristãos a serviço da verdade e pelo comportamento de desconfiança e hostilidade usado às vezes contra os seguidores de outras religiões. Fecha aspas. Também são muito atuais e devem sempre ser recordadas as palavras do grande Papa no final da mesma homilia. Aspas. Nunca mais a contradição à caridade no serviço da verdade. Nunca mais os gestos contra a comunhão da Igreja. Nunca mais as ofensas em relação a qualquer povo. Nunca mais os recursos à lógica da violência. Nunca mais as opressões, o desprezo dos pobres e dos últimos. E com a sua graça, o Senhor leve a bom termo o nosso propósito e nos conduza todos juntos à vida eterna. Fecha aspas. 12ª e última pontuação. A última pontuação evoca as palavras contundentes do Papa Francisco no Ângelus do dia 22 de junho de 2014. Praça de São Pedro, meio-dia, horário de Roma. Renovo a firme condenação de qualquer forma de tortura e convido os cristãos em comprometerem-se a colaborar para a sua abolição e apoiar as vítimas e os seus familiares. Torturar as pessoas é um pecado mortal, um pecado muito grave. Fecha aspas. E concluo a minha exposição de pouquíssimos segundos, fazendo a oração que São João Paulo II elevou a Deus no já citado 12 de março, dia do perdão do ano jubilar de 2000. Aspas. Senhor, Deus de todos os homens, em determinadas épocas da história, os cristãos foram por vezes condescendentes em relação a métodos de intolerância e não seguiram o grande mandamento do amor, deturpando assim o rosto da Igreja, tua esposa. Tem misericórdia dos teus filhos pecadores e acolhe o nosso propósito de buscar e de promover a verdade na docilidade da caridade, conscientes de que a verdade não se impõe, senão em virtude da própria verdade. Por Cristo nosso Senhor. Obrigado. Depois, somente uma breve informação, literatura sobre a Inquisição, língua portuguesa. Pela ordem, ano 2009, se não me engano, o professor Felipe Aquino, para entender a Inquisição, editora Cleofas. No ano 2017, Cristian Iturralde, a Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, um pesquisador argentino, editora Eclésia. E agora saiu do forno, também da mesma editora Eclésia, um jornalista e cientista político italiano, Rino Camilleri, A Verdadeira História da Inquisição. Isso em língua portuguesa. E os 500 livros que estão aqui em nota de rodapé para quem desejar se aprofundar.